Capítulo 6, Redefinindo a Esperança, partiu para uma terra distante. Lucas, capítulo 15, verso 13. Saudades de casa. É importante ler a parábola de Jesus sobre o filho perdido no contexto geral do capítulo 15 de Lucas, mas a história tem um contexto ainda mais amplo. Se lermos a narrativa de perspectiva do tema do exílio e da volta para casa, tema que predomina em toda a Bíblia, entenderemos que Jesus nos apresenta mais do que um relato emocionante de redenção individual. Ele conta a história de toda a raça humana e promete nada menos do que esperança para o mundo. Na parábola de Jesus, o irmão mais novo sai para uma terra distante com a esperança de ter uma vida melhor, mas acaba se decepcionando. Então começa a sentir saudades de casa, lembrando-se de que na casa do pai havia comida. Todos nós fazemos o mesmo. Conceitos como casa, lar e terra natal exercem profunda influência sobre a vida humana. Os americanos nascidos fora dos Estados Unidos gastam todo ano bilhões de dólares para visitar a cidade onde nasceram. Crianças que nunca tiveram um lugar que lhes desse a sensação de estar em casa levam para a vida adulta a incapacidade de criar vínculos. Muitas pessoas têm lembranças especiais de épocas, pessoas ou lugares onde podiam se sentir realmente em casa. Mesmo assim, quando temos a oportunidade de voltar aos lugares dos quais temos lembranças tão especiais, geralmente nos decepcionamos. Durante 39 anos, minha esposa Katie passou os verões com sua família em uma casinha caindo aos pedaços às margens do lago Erie, nos Estados Unidos. A lembrança daquele lugar faz bem ao espírito de Katie, mas voltar ao imóvel hoje dilapidado é uma experiência nauseante. Não seria muito diferente se alguém comprasse aquela área e ali construísse apartamentos. Visitar o local nos dias atuais sempre lhe traz uma sensação de perda. Por isso, o conceito de lar é muito forte, porém desconcertante. Os profundos sentimentos ligados a ele revelam que, no fundo da nossa alma, ansiamos por um lugar que nos seja completamente adequado e conosco se harmonize. Um lugar onde possamos ser nós mesmos ou talvez nos encontrar. No entanto, parece que nenhum lugar nem família alguma satisfazem esses anseios, embora muitas situações os despertem. Em seu romance, A Separate Peace, o personagem principal de John Knowles percebe que as manhãs de verão de New Hampshire despertavam nele um sentimento tão irremediavelmente promissor que eu me jogava na cama para dele me proteger. Eu desejava escapar das lágrimas provocadas pelos golpes de uma alegria irremediável ou de uma promessa intolerável, ou porque aquelas manhãs eram tão plenas de beleza para mim. Em East of Eden, John Steinbeck diz algo parecido sobre as montanhas da região central da Califórnia, cujas doces encostas ele desejava subir, quase como uma criança que deseja o colo de sua mãe querida. Algumas coisas que vemos, certos sons ou até mesmo cheiros, podem poderosamente nos trazer à lembrança a casa de nossos pais ou cenas dos lugares onde crescemos. Mas o desejo que essas coisas provocam dificilmente pode ser atendido. Em minha igreja, muita gente já me disse como se sente frustrada nas épocas como Natal ou Dia de Ação de Graças. Elas se preparam para esses feriados na esperança de que finalmente, desta vez, o reencontro da família naquele lugar que tanto as marcou possa trazer de volta o afeto, a alegria, o bem-estar e o amor que elas associam ao acontecimento do passado. Mas esses eventos quase sempre são um fracasso, pois o peso das expectativas impossíveis acaba por inviabilizá-los. Em alemão, há uma palavra que expressa esse conceito: Sehnsucht. Os dicionários nos informam ser impossível achar um sinônimo simples. A palavra denota uma saudade profunda, um anseio, mas com nuances de transcendência. O autor que mais escreveu sobre essa saudade espiritual foi C.S. Lewis, em seu famoso sermão Peso de Glória, referindo-se a muitas experiências semelhantes
as de Steinbeck e Knowles, ele diz: nossa solução mais comum é chamar isso de beleza e nos comportar como se tivéssemos definido o assunto. Wordsworth valia-se do expediente de identificá-lo com certos momentos de seu passado, mas isso não passa de um engano. Se Wordsworth tivesse voltado àqueles momentos no passado, ele não os encontraria, mas acharia apenas a lembrança deles. O que ele se lembrava acabaria se tornando também uma lembrança. Os livros ou a música nos quais achávamos estar a beleza haverão de nos trair se neles confiarmos. A beleza não estava neles, mas apenas foi veiculada por eles, e o que foi veiculado era o anseio. Essas coisas, a beleza, a lembrança do nosso passado, são boas, boas imagens do que realmente desejamos. Mas se forem confundidas com a beleza em si, acabarão se transformando em ídolos mudos e desapontarão seus adoradores, pois elas não são a realidade em si. Despertarmos agora para então percebermos que fomos meros espectadores. A beleza sorriu, mas não para nos saudar. Sua face estava voltada para nós, mas não para nos ver. Não fomos aceitos, acolhidos ou recebidos pela beleza. Nossa eterna nostalgia, nosso anseio por reencontrar no universo alguma coisa da qual fomos separados, o desejo de estar do outro lado de uma porta que sempre contemplamos do lado de fora, isso não é uma fantasia neurótica, mas um indicador profundamente confiável de nossa verdadeira situação. Portanto, parece que, em certo sentido, somos parecidos com o irmão mais novo. Estamos todos no exílio e temos saudades de casa. Estamos sempre a caminho e nunca chegamos. As casas e famílias de que fazemos parte não passam de hospedarias ao longo do caminho, mas não são o nosso lar. Este continua a se esquivar de nós. Por que esse conceito de lar exerce tanta influência sobre nós e ao mesmo tempo é tão utópico? Poderemos responder essa pergunta ao examinarmos um dos temas mais difundidos em toda a Bíblia. A experiência que estamos descrevendo é o resquício dessa história mais ampla que ficou na nossa alma. No início do livro de Gênesis, fomos informados da razão porque todos nos sentimos como se estivéssemos no exílio e não de fato em casa. Lemos que fomos criados para viver no jardim de Deus. Aquele lugar era o mundo para o qual fomos projetados, onde não seríamos afastados do amor, onde não haveria decadência nem doença alguma. Tudo isso era possível porque se tratava de uma vida diante da face de Deus, na sua presença. Ali poderíamos adorá-lo, servir sua infinita majestade, conhecer sua beleza sem fim, desfrutá-la e refleti-la. Aquela era a nossa terra natal, o país para o qual havíamos sido criados. A Bíblia, porém, ensina que, assim como na parábola de Jesus, Deus era o pai, o chefe daquela casa, e nós nos incomodamos de estar sob sua autoridade. Queríamos levar a vida sem a intromissão de Deus, por isso saímos e dele nos alienamos, perdendo nossa casa pela mesma razão pela qual o irmão mais novo perdeu a dele. A consequência desse ato foi o exílio. A Bíblia diz que desde então vagamos pelo mundo como exilados espirituais, ou seja, vivemos em um mundo que não mais corresponde a nossos mais profundos anseios. Embora desejemos ter um corpo que corra e não se canse, estamos sujeitos às doenças, ao envelhecimento e à morte. Precisamos do amor que não tem fim, mas nossos relacionamentos não conseguem escapar da inevitável entropia do tempo e se esfarelam em nossas mãos. Mesmo as pessoas que se mantêm ao nosso lado a vida toda acabam morrendo e nos deixando, ou somos nós que morremos e as deixamos. Nosso desejo é fazer diferença no mundo com o nosso trabalho, mas todos acabamos passando por frustrações sem fim. Jamais concretizamos plenamente nossos sonhos e esperanças. Podemos nos esforçar o quanto quisermos para recriar a casa que perdemos, mas a Bíblia nos diz que ela existe somente na presença do Pai Celestial, de quem nos afastamos.